Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu quero começar te fazendo uma pergunta: será que você é uma pedra? Isso mesmo, às vezes a gente pensa assim, ó, fulano é como uma pedra, né? E a gente imagina num sentido mais conotativo, assim, um sentido figurado, pensando que se referindo àquela pessoa como uma pessoa sem emoção, sem sentimento, uma pessoa fria. Mas eu estava pensando um trecho na palavra do Senhor e eu fiquei pensando uma forma muito positiva de ser uma pedra, porque tem uma referência na Bíblia em relação a isso, a pedra. E eu quero chamar a tua atenção nesse vídeo para você pensar se você é uma pedra nessa geração. E se você não é uma pedra, eu quero fazer uma intimação, né? Uma convocação para você vir a se tornar uma pedra. E deixa eu te explicar, fica comigo até o final desse vídeo, se você está curioso aí com esse termo, com essa referência, se você está curioso se você é ou pode vir a ser uma pedra, fica comigo até o final dessa reflexão que eu vou desenvolver um pouco rapidamente esse assunto e vou te mostrar na palavra de Deus que tem um trecho que fala em relação a isso. E é um assunto muito pertinente porque se refere aos últimos dias aqui nessa terra. Deixa eu te contar como surgiu a inspiração desse vídeo. Eu gosto muito de escutar mensagens no YouTube, é a plataforma que eu mais gosto. Eu consumo muita coisa pelo YouTube. Estou fazendo às vezes as minhas atividades assim em casa, lavando uma louça, fazendo alguma coisa, né, que eu possa estar ali no meu mundo com o fone de ouvido e estou escutando uma palavra. E ultimamente o YouTube tem me sugerido muitas pessoas aí anônimas, né? Pessoas que não são conhecidas, não são grandes pastores, não são pessoas influentes aí na igreja, no mundo gospel, pessoas simples, assim como eu, que tem colocado aí a sua cara, né? Tem criado coragem de se expor para falar, porque talvez a motivação dessas pessoas, assim como eu, é ultrapassar a sua timidez, a sua insegurança, às vezes até mesmo as suas limitações intelectuais ou limitações de comunicação, mas em prol de algo muito importante, que é anunciar a palavra de Deus. Eu tenho encontrado muitas pessoas e de diferentes idades. Hoje mesmo o YouTube me sugeriu uma senhora, com os vídeos bem simples assim, né? Mas com uma palavra tão poderosa, o YouTube já me sugeriu adolescentes, pessoas mais jovens, de todas as idades, pessoas compartilhando a sua vida, as suas experiências, falando sobre a fé, falando sobre a importância, a necessidade, a urgência da gente se posicionar no reino, né? Da gente se preparar para a volta de Jesus, inclusive essa convocação para a gente fazer parte aí, né? De anunciar, fazer parte de levar as boas novas para as pessoas. Então foi isso que me inspirou a fazer esse vídeo. E eu fiquei pensando num trecho na palavra do Senhor que fala em relação a pedras. E eu quero ler com você, te convidar, se você não tem Bíblia, anote o trecho que nós vamos fazer essa reflexão e depois faça uma leitura, procure aí no Google, faça uma pesquisa para pegar esse trecho, é a versão NVI que nós vamos ler, ou baixe um aplicativo de Bíblia no seu celular, para você fazer a sua conferência, né, da Bíblia, fazer a sua reflexão e conferir o trecho que estamos lendo. Esse trecho que nós vamos ler é um pouquinho longo, mas eu vou ler rapidinho, só para a gente contextualizar ali o que estava acontecendo naquele momento. Mas o trecho mais importante da nossa reflexão é no finalzinho, então fique atento para a gente pensar bem no que aconteceu e o que significa isso, sermos pedras. Olha só, a entrada triunfal está no livro de Lucas, o capítulo 19, a partir do versículo 28.
Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que o estão desamarrando? Digam-lhe: o Senhor precisa dele. Então, foi uma instrução que Jesus deu para os discípulos, né, para trazer um jumentinho. Os que tinham sido enviados foram e encontraram um animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Então levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Então foi uma honra, né, para uma situação de honra assim para Jesus, entrar na cidade montado no jumentinho. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho, e quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, e eles exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E aí, olha o que aconteceu. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, uns estraga-prazeres, né? Em parênteses, minha liberdade poética aí no texto, né? Mestre, repreende os teus discípulos, os fariseus falaram. E aí, olha o que Jesus disse, e é esse o ponto que eu quero desenvolver essa reflexão nesse vídeo com você. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Olha só, é nesse sentido que eu quero desenvolver essa reflexão nesse vídeo com você. Então, olha o que Jesus disse. Tava todo um cenário ali, né? Para Jesus entrar triunfante ali, né? A entrada triunfal de Jesus montado naquele jumentinho, o povo aclamando, glorificando a Deus, prestando honra a Jesus. Os discípulos foram instruídos para buscar aquele jumentinho que nunca tinha sido montado. Aconteceu exatamente como Jesus orientou eles. Foram lá, buscaram. E aí, quando o povo estava assim louvando, glorificando a Deus, né, falando assim, ó, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, glorificando a Jesus, os discípulos, os fariseus. Olha o que os fariseus falaram: olha, mestre, repreende os teus discípulos, não deixe isso acontecer, né? Dá um jeito aí para que eles fiquem quietos, para que eles se comportem. E Jesus falou isso, ó, se eles se calassem, né? Se eles se calarem, aliás, diz o texto, se eles se calarem, as pedras clamarão. E o que isso tem a ver com o nosso tempo? Isso que é pertinente dentro dessa reflexão aqui com você, em relação a essas pessoas anônimas que têm se pronunciado, anunciado as boas novas de salvação, que têm buscado uma reforma no meio da igreja, têm confrontado o pecado, que têm sentido no seu interior uma urgência de confrontar a hipocrisia. O que isso tem a ver com o nosso tempo? Eu creio, né, dentro dessa palavra que a gente leu, eu creio muito assim que se aplica muito a nós essa palavra aqui, né? Se eles se calarem, as pedras clamarão. Porque se essas pessoas que são tão relevantes na nossa época, né? Às vezes pastores, às vezes cantores, pessoas de influência, se elas têm negligenciado muitas vezes em anunciar o verdadeiro evangelho, né? Confrontar o pecado, chamar o arrependimento às pessoas, anunciar a volta de Jesus, mesmo que essas pessoas falhem,
né? Porque a gente vê tantos escândalos, infelizmente, pessoas usando o nome de Deus para explorar o povo, né? Fazendo mau uso do dízimo, manchando o nome do Senhor, manchando a igreja, escandalizando. Às vezes, tantas pessoas hipócritas aí, né? Que tem uma fachada religiosa, mas estão em pecado, pecado de adultério, pecado de abuso espiritual no meio da igreja, tantas distorções. Se você disser assim, Roberto, isso acontece, é horrível, eu não vou defender e dizer que não acontece, por mais que eu ame a igreja do Senhor, por mais que eu tenha um temor, né, sabendo que a igreja é algo estabelecido por Deus, eu não vou defender com unhas e dentes a igreja, isso aí, né? Porque acontece. Não a igreja imaculada, mas isso que acontece, esses escândalos que acontecem no nosso tempo, porque eles acontecem. Todo mundo vê, né? Tá escancarado aí, às vezes nas notícias, os escândalos, as coisas que acontecem. Mas mesmo que essas pessoas que tiveram o privilégio de estar num lugar de fala, num lugar de influência, um lugar que Deus colocou elas, né? Um lugar de pastoreio, né? Do povo, de cuidado do povo, um lugar de bênção muitas vezes, porque Deus vai abrindo portas e dando, abençoando muitas vezes esses líderes, com o intuito deles estenderem essa bênção para o povo, muitas vezes, né? Cuidar da sua igreja, cuidar dos necessitados. E quantos irmãos aí que congregam estão em igrejas riquíssimas e que os líderes não se importam em estender a mão para esses irmãos, né? Não se preocupam em cuidar do órfão e da viúva. Aqui eu estou falando de casos, infelizmente, né? Casos que distorcem o Evangelho de Cristo. Mas eu quero pontuar que tem muita igreja séria também no Brasil, que tem muito irmão sério, que tem muito líder sério, né? Mas olha o que Cristo falou: se eles se calarem, as pedras clamarão. E eu creio muito, né, meu irmão, minha irmã que está me escutando, que nós podemos ser as pedras, né, nessa geração. Nós podemos ser as pedras, porque quando a gente pensa numa pedra, ninguém dá muita importância para uma pedra, né? Uma pedra é algo ali cinza, sem graça, né? Não, ali inerte, algo sem graça, até mesmo uma paisagem, quando a gente vai assim, por exemplo, num canyon, olhar uma paisagem assim, a gente fica maravilhado com aquele cenário, né? Até mesmo às vezes numa foto, numa filmagem, se a gente nem vai pessoalmente, a gente fica impressionado com a grandiosidade daquele cenário. Mas dificilmente a gente vai ser chamada a atenção assim para uma pedra, né? Pra uma pedra, mesmo que seja enorme a pedra, a gente vai achar linda a paisagem, os pássaros voando, as árvores ali, né? Todo o cenário e não a pedra em si. E eu acho que Jesus se referiu a isso também, né? Nesse texto. A pedra pode ser algo assim que ninguém dá nada, né? Que ninguém dá, é uma pedra ali, é algo invisível quase, né? E a gente é chamado para morrer para nós mesmos. Que a mensagem que a gente carregue seja maior do que nós, maior do que a nossa vaidade, maior do que o nosso ego, maior do que a nossa vergonha, do que a nossa insegurança, do que a nossa timidez. E por isso a pergunta inicial desse vídeo: será que você é uma pedra? Será que você quer ser uma pedra e se juntar aí a esse grupo de cristãos genuínos que Deus tem levantado na nossa geração? De pessoas anônimas, pessoas simples, pessoas que estão gravando nas suas casas, às vezes casas simples, com poucos recursos, né, sem grande edição do vídeo. O vídeo que eu assisti dessa senhora hoje era um vídeo muito simples, sem muita edição. Quem sabe essa senhora nem sabia muito usar direito ali, né, para editar vídeo, com todas as suas limitações. Também já vi vídeos mais elaborados, então a pessoa disponibiliza o que ela pode dar, né, mas em prol do reino, em prol da mensagem. Pedras, verdadeiras pedras, clamando
o reino de Deus, clamando a volta de Jesus, clamando a urgência do arrependimento, clamando a urgência de nós endireitarmos os nossos caminhos. Nessa época que estamos nos aproximando do tempo do fim, estamos nos aproximando da volta de Jesus, né? Então não podemos mais viver no oba-oba da nossa vida. E muito menos se você é uma pessoa que se denomina, autodenomina, que tem fé em Deus, que é cristão, mas você está com a sua vida torta. É tempo de endireitarmos os nossos caminhos. E é tempo de nós aceitarmos esse privilégio, né, de sermos as pedras que estão clamando, as pedras anônimas, invisíveis, às vezes até consideradas sem graça, sem grande relevância, mas pedras clamando, clamando a salvação, clamando as boas novas, clamando o retorno de Jesus. Então, eu te convido a essa reflexão, eu te convido a essa convocação, como eu usei aqui no início desse vídeo, para você aceitar esse convite maravilhoso, que é um privilégio. Clame a verdade de salvação, seja uma pedra nessa geração. Se você é uma pessoa que vive apontando os erros que tem na igreja, os escândalos, eu te convido a fazer parte da solução e não do problema. Os escândalos e os problemas e a vergonha, né? E esses cenários, às vezes, a gente já conhece. A mídia faz toda a questão aí de escancarar esses escândalos para aumentar mais aí uma imagem negativa da igreja. Mas eu te convido a fazer parte da solução, daqueles irmãos que ainda estão com seriedade, né? Pregando a palavra, procurando viver uma vida reta, uma vida cristã genuína. Então, muito mais do que a gente criticar ou falar, vamos fazer parte disso, vamos ser pedras nessa geração, vamos fazer parte aí da solução e não do problema. É um grande privilégio que Deus nos dá nessa época, né? Para confrontar essa hipocrisia que muitas vezes existe, infelizmente, no meio religioso. E aqui, de novo, eu quero salientar. Eu quero dizer que tem muita gente séria, tem muitas pedras aí no meio da igreja clamando. Tem também pastores conhecidos, relevantes, né? Pessoas com influência, umas pessoas sérias, né? Que estão comprometidas com a verdade do Evangelho. Então, quis dividir essa reflexão aqui com você. Espero que você aceite esse convite aí de ser a pedra que clama nessa geração. Abraço e até o próximo vídeo.